Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais essa live desse nosso momento, esse momento de minutos de amor, onde o objetivo é realmente a gente integrar as nossas partes dentro da gente, a gente promover reflexões, movimentos, trabalhos, mudanças nesse aspecto, nesse universo do alto amor. E naturalmente, quanto mais eu consigo me amar, me aceitar, mais eu consigo trabalhar aceitação e amorosidade para com todos aqueles que me cercam. Então sejam todos bem-vindos. Se desejarem compartilhar essa live, são muito bem-vindos. Eu vou chamando aqui o pessoal, aguardando quem quiser entrar. E se vocês já tiverem dúvidas, quem tiver participado da live de ontem, que desejar realizar perguntas, compartilhar um pouco de como foi esse processo, quem fez, as tarefas que a gente solicitou, fiquem à vontade para fazerem essas partilhas, sejam aqui nos comentários do vídeo salvo, ou agora, enquanto a gente está ao vivo, seja depois no direct, tá? Falando diretamente comigo de uma maneira mais particular, caso você não queira compartilhar as suas experiências de maneira pública, tá? Tudo bem. E aí, lembrando que todas essas lives têm esse objetivo de fazer com que a gente se movimente e se prepare para a roda de cura que vai acontecer neste domingo. Lembrando que as rodas de cura acontecem todos os meses e essas rodas têm a finalidade de trazer as pessoas que participam dos meus atendimentos individuais, que participam de outros trabalhos, têm o objetivo de trazer essas pessoas para um trabalho coletivo extremamente profundo, com uma temática específica que a gente vai trabalhando ao longo daquele período, daquele mês, e que depois a gente consegue ainda dar continuidade a esse trabalho de maneira individual ou não, ou permanece somente nesse coletivo. Qual que foi a intenção, como que surgiu esse trabalho da roda de cura? Eu estava com uma demanda um pouco alta de atendimentos individuais com temas muito relacionados entre si. Então, várias vezes isso acontece, e é muito comum, muito frequente entre os terapeutas isso acontecer, que chega uma determinada semana, todo mundo está pedindo a mesma coisa, todo mundo está com a mesma dor, mesmo tipo de dúvida, mesmo tipo de angústia, às vezes até em aspectos físicos. Então a gente pega um tema para trabalhar com aquele coletivo e aí faz esse trabalho mais profundo, de uma maneira mais contundente, onde um pode aprender com a experiência do outro. A gente se desenvolve e cresce muito mais a partir desses movimentos. Enfim, é só para fazer aí um aparato, para vocês, uma opação do que está acontecendo. Já faz alguns meses que a gente vem desenvolvendo esse trabalho, se eu não me engano, desde agosto, setembro. A gente já falou sobre valores inegociáveis, a gente já falou sobre perdão, gratidão, a gente já falou sobre sonhos, a preparação. O mês de dezembro foi em especial para isso, porque a gente fez toda uma visualização e uma preparação desse ano de 2022, fragmentando os pedacinhos nos meses, o que a gente podia fazer, quais seriam os primeiros passos, quais eram as permissões que a gente precisava se dar para poder voltar a sonhar, porque muita gente já estava simplesmente vivendo, empurrando a vida com a barriga, sem realmente ter um planejamento de algo que desejava concretizar e aí sim colocar isso em etapas para poder realizar. Então, se permitir sonhar foi um movimento muito bonito, profundo e gostoso também. Nesse momento a gente tem depoimentos, inclusive a gente colocou num post aqui, o post sobre os sonhos, a roda de cura que foi dos sonhos, tá aqui no Instagram, tá salvo, e vocês podem voltar, consultar, olhar lá, porque teve todo um passo a passo do que aconteceu na prática, do que a gente realizou, e esse passo a passo a gente já deixou para que outras pessoas, mesmo aqueles que não tenham participado, consigam acessar, pegar um pouco daquele coração da ideia do que a gente passou no mês de dezembro. E aí teve no final também um depoimento muito gostoso de uma das participantes que a gente acrescentou ali também, tá? Quem desejar, só voltar, olha lá como que foi.
Quero saber de vocês, quem estava aqui ontem, se conseguiu realizar ou total ou parcialmente essa tarefa de olhar para o panorama da sua história, olhar para o panorama da sua infância, quais foram as referências que vocês tiveram, quais foram os impactos que geraram essas referências desde a infância até os dias de hoje, e isso inclui muitas vezes a parte alimentar, a parte comportamental, expectativas emocionais. O que vocês trouxeram? Compartilhem comigo dentro das possibilidades, se vocês puderem e se sentirem à vontade com isso. Compartilhem como que foi olhar para a sua história, olhar para a sua infância, compreender o quanto isso impacta até hoje no seu dia a dia, nas suas tarefas, para que a gente consiga construir esse momento de uma forma mais consistente mesmo, mais construtiva também, tá bom? Deixa eu dar uma olhada. Se tiver falhando a internet ou qualquer coisa assim, som, internet, se algo tiver falhando, vocês me avisem, por favor, tá bom? Que a gente acaba não tendo esse feedback aqui nesse momento. Bora lá? Bora começar? O dia de hoje, como eu havia prometido, eu tenho como expectativa compartilhar um pouco com vocês sobre o meu processo de adolescência e lembrando sempre de fazer vínculos com o que havia antes, o que passou antes na minha infância e provavelmente algumas coisas que resultaram ainda no dia de hoje. Esse link nessa nossa vida, querendo ou não, é uma história que está interligada, é a nossa bagagem, mas também é o nosso alicerce e a estrada que a gente escolheu percorrer para estar aqui no dia de hoje. E daqui para frente existem mais diversas estradas que a gente pode escolher, mas vai ser a nossa escolha a cada novo dia que vai fazer com que a gente chegue a determinados locais, a determinadas circunstâncias, a determinados resultados. E conforme a gente faz esse movimento, a gente consegue perceber, quando olha para trás, toda a nossa escolha. Mas quando a gente está daqui para frente, muitas vezes a gente não percebe que existem muitos caminhos e que a gente pode escolher. E que escolher um dos caminhos não significa que eu jamais vá poder ter os outros. Às vezes existem rotas de retorno e é importante eu ressaltar isso com vocês, porque eu não fui ensinada que se podia errar. Eu lembro que o ano passado eu falei muito sobre isso, Marcos Dutra ressalta muito sobre isso, eu estava muito nessa vibe de Marcos Dutra, porque ele, como pai, ele tem essa perspectiva de que é importante ensinar aos filhos que se pode errar, que é importante errar. E errar não no sentido de eu vou cometer um erro de propósito, mas no sentido de tudo que a gente faz, a experiência é válido e que eu não posso ter medo de errar. Porque se eu tenho medo, eu travo, me bloqueio, eu não faço mais nada. Só não erra absolutamente nunca quem não faz absolutamente nada. Mas, geralmente, essas pessoas ou vão ter algum bloqueio, alguma deficiência intelectual, mental, ou de algum outro nível, ou elas estão vegetando na vida. E você nascer, crescer e morrer do mesmo jeito, não vai ter valido apenas sua experiência aqui na Terra. Lembrando que a gente não está aqui à toa, que nós somos sim espíritos mais velhos, estamos com essa nossa primeira casa, esse primeiro abrigo que é o nosso corpo, que é também um grande instrumento de educação, de partilha, de acompanhamento e de aprendizado, e a partir desse instrumento a gente consegue vivenciar experiências que fazem ou não sentido, acolhimento, crescimento para o nosso ser individual, que é a parte espiritual que mais importa. É a parte que vai prosseguir quando o corpo permanecer por aqui. Enfim, a ideia não é ficar dando aula dessas coisas, mas eu queria trazer esses elementos porque, além da sua história original, isso é importante no aspecto de pode vir aqui algum irmão gêmeo e os dois nascidos na mesma época, criados pelos mesmos responsáveis, orientados e educados com o mesmo tipo de critérios e educação. Cada um pode trazer uma
personalidade diferente, que a gente chama de personalidade congênita, dentro da psicoterapia reencarnacionista. Mas essa personalidade são as tendências que a pessoa, indivíduo, traz com elas. E lógico, quando a gente fala de irmãos, mesmo sendo criados pelos mesmos pais, etc., tem tendências diferentes, mas eles também têm aí uma lacuna, geralmente de tempo, por mais curta que possa ser, mas tem uma lacuna de tempo que vai variar alguma coisa. Mas mesmo entre gêmeos, a gente sabe que tem perspectivas, tendências, orientações, gostos diferentes, né, curiosidades diferentes, e isso vai dizer a respeito do indivíduo, mas a soma do indivíduo com todo o seu contexto, que ontem nós referimos como o lugar, o espaço, a terra onde você, árvore, foi plantado, então o seu núcleo familiar, o seu ambiente, a cidade onde você mora, tudo isso vai falar sobre a sua construção. E tudo isso vai ajudar com que você desenvolva os potenciais que eram necessários para você desenvolver nesta encarnação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para quando eu volto a olhar a minha infância, a entender que no meu caso, eu sou filha de pais nordestinos, com grandes tendências àquela abundância, aquela fartura alimentar, por conta de uma ausência, de uma falta que eles tiveram na infância, tanto que até hoje a gente percebe amigos nossos que não tiveram isso e que sabem fazer as coisas mais controladinhas, mais detalhadinhas, e nessa questão alimentar, e a gente já tem uma certa dificuldade. Tem tendências em diversos outros níveis, mas também de conhecimentos, né, experiência com plantas, com animais, uma experiência com um ambiente mais natural, diferenciado de quem nasceu, cresceu a vida inteira em grandes cidades. Mas toda a minha bagagem, tudo isso que eu experimentei durante a minha vida, durante a minha história, foi refletindo desde a infância até a adolescência. Então, no meu caso, eu comentei com vocês a questão da superproteção, que naquele momento não era algo que eu compreendia nem como bom nem como ruim, eu só me achava um pouco limitada quando eu era criança, mas que depois, na adolescência, conforme eu fui entrando na adolescência, eu percebia que tinha uma questão de limitação que era muito maior do que simplesmente a questão intelectual ou a questão de defesa física e moral. O que isso quer dizer? Quando fui para o meu primeiro relacionamento, meu primeiro namorinho de escola, eu tive a oportunidade de ser olhada, de ser vista, ser olhada no fundo dos olhos pela primeira vez, de me perceber, como eu mencionei ontem, de me perceber como um ser humano único, que tinha minha história, que tinha minha bagagem, que podia ter minhas perspectivas, as minhas escolhas e as minhas opiniões, e que eu não tinha nada disso lapidado, e ainda é um trabalho lapidar todo esse contexto até hoje, é algo muito mais consciente hoje, mas que é trabalhado no sentido de que não é automático. Então, quando a primeira vez que me perguntaram sobre gostos musicais, entre outras coisas, eu não tinha uma opinião formada. Eu estava exposta, como eu expliquei ontem, a determinados gêneros musicais, eu estava exposta a determinados contextos familiares, a determinadas tendências e conceitos que vinham dos outros e que nem todas eu concordava absolutamente, mas também nem todas eu tinha um contra-argumento ou algo oposto ou algo diferente para mencionar. Hoje, ao contrário disso, eu tenho aqui, né, toda uma bagagem, seja uma bagagem literária, seja uma bagagem acadêmica, para brigar um pouco com algumas coisas. E aí eu só vou fazer um parêntese rápido sobre isso, mas por quê? Hoje, se um médico vira, por exemplo, como já aconteceu algumas vezes, leva o meu filho no hospital e eles querem dar um antialérgico para uma situação que não é uma alergia. Quando é uma alergia, a gente vai dar um antialérgico. Mas se eles querem me dar um antialérgico para um outro contexto, e eu sei que um antialérgico, na sua raiz de mecanismo de ação, ele vai baixar o sistema imunológico do meu filho, ele está precisando subir o sistema imunológico, eu não vou dar o antialérgico. Então hoje eu tenho uma bagagem, literalmente, para poder de olhar e falar assim, isso aí está contra aquilo que eu percebo
como correto. E então eu consigo brigar sobre isso, eu consigo olhar e falar, tá bom, você pode dar a sua opinião, eu vou dar a minha, e a gente vai tratar e vamos ver o que vai dar certo. Então eu opto se eu vou escolher a minha opção natural ou etc, ou se eu vou escolher outras opções. E conforme a gente vai fazendo esse movimento, eu tenho ainda mais bagagem para dizer, deu certo desse jeito, deu certo daquele jeito. Agora, naquela época de adolescência, esse primeiro momento de relacionamento, para mim era muito nítido, algo no aspecto de eu não vou me casar com esta pessoa, mas eu estou me permitindo vivenciar essa experiência e aprender com esta experiência. Isso foi muito rico porque aos poucos eu vim aprendendo algo que ninguém ensinava naquela época pra gente, porque para os meus pais e pessoas da idade deles, tinha um antigo pensamento de que namorou, vai engravidar, vai casar, nananá, e era algo muito automático, uma linha contínua na cabeça deles que na minha não era. Então essa era a primeira grande diferença. A segunda era que foi a primeira oportunidade de eu me ver como ser humano, como um ser individual, como eu já mencionei agora, e de eu começar a experimentar sensações novas, opções novas de experiências, de vivências, e com isso eu começar a me conhecer. Isso foi muito interessante porque ninguém nunca disse nada sobre isso. Ninguém nunca falou que o relacionamento com o outro falava sobre a gente, porque eu enxergo no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Sim, o que eu tenho habilidade de enxergar no outro, mas também porque eu posso potencializar coisas boas para o outro e receber coisas boas do outro. Então tinha uma série de coisas que ninguém falava. Falava-se muito num sentido pejorativo de relacionamentos, como até hoje a gente vê muitos casais, já casados ou não, mas que se criticando naquele ranço, naquelas criticazinhas chatinhas, ao invés de se construírem. Então a pessoa às vezes está planejando um casamento, mas está lá reclamando daquele contexto relacional. E no meu caso foi o oposto, no sentido de que eu não tenho nada que me prenda aqui. E se eu não tenho nada que me prenda obrigatoriamente, o que vai me prender ou me ligar a essa situação vai ser a amorosidade, vai ser o carinho, vai ser o acolhimento, vai ser a disposição em crescer de ambas as partes. Então, na adolescência eu vivenciei alguns relacionamentos. Um primeiro que foi muito impactante nesse sentido de primeiro olhar, de entender esse olhar, de entender que o olhar era para mim, indivíduo, e não fazendo parte de um coletivo como numa classe de aula, entre outras coisas, mas também de entender os toques, o que aquilo me despertava, como isso tudo se relacionava, e isso tudo foi uma grande construção, porque paulatinamente eu ia tendo experiências e entendendo o que essas experiências me diziam. E muitas vezes, especialmente na adolescência, a gente confunde o que é corpo com o que é alma, né? Com o que está para dentro. Hoje em dia a gente consegue, eu consigo, não sei se todo mundo, mas hoje em dia eu consigo separar muito mais o que é físico do que não é, do que é emocional, do que não é, do que é um carinho ou um gesto de amorosidade e do que é uma ligação emocional mais profunda. Então a gente consegue ir criando laços. E de novo, quando eu trago toda a minha história para vocês, não é simplesmente um diário aberto, não é essa a ideia, mas é que eu gostaria de trazer de vocês as experiências, que vocês repensassem. Primeiro beijo, primeira transformação, menarca para as meninas, todos esses primeiros movimentos, como que eles foram, como que eles se representaram. Eu tinha, por muito tempo, a vida inteira, desde pitiquinha, eu sempre tive uma dobrinha de barriga, eu sempre tive uma barriguinha maior. Então as minhas fotos eram todas cobrindo a barriga, o que ficava ainda pior, porque chamava a atenção para a parte da barriga, né? E enfim, então tinha uma série de coisas que eu queria que você parasse para olhar para sua história e entendesse como que representou primeiro beijo,
a primeira menstruação, como que era a sua relação com a menstruação, como que foi a relação dos seus familiares com a sua menstruação, porque querendo ou não eles interferem na situação, começam a falar um monte de coisas que nem sempre a gente tem maturidade naquele momento para digerir ou para limitar, para criar uma distância. Eu vivenciei situações do tipo virar uma neura ao redor, porque agora podia engravidar, e tipo, e eu fui ter relação sexual muito tempo depois, enfim. Mas sempre teve uma super proteção, como eu havia comentado ontem, para esse quesito sexual, porque havia uma pressão muito grande sobre eles, não sei exatamente os motivos, mas havia uma pressão grande sobre esse tipo de assunto. E por um lado é ótimo, porque realmente a gente sempre foi muito protegida aqui em casa. Por outro lado, a gente não podia se expor, e essa não exposição total também dava uma limitação de não experiências por um determinado aspecto. Mas, quando eu olho para minha adolescência, quando eu olho para minha adolescência vinculada à minha infância, eu percebo principalmente o quanto eu pude crescer, o quanto eu consegui me desenvolver como ser humano a partir das experiências com os outros, a partir das experiências de muito estudo, e que não eram estudos ruins, eram pelo contrário, eram coisas satisfatórias, alegres, conhecer outras culturas, outros idiomas, conhecer peças de teatro, outros ambientes, outros personagens, com histórias completamente diferentes das minhas, e que eu tinha que ir lá buscar um arsenal de experiências para entender aquele novo personagem, para entender qual era a história dele, como ele se expressava, ou para entender que outras pessoas podiam viver outras coisas e eu estava ali representando aquele ambiente, então eu tinha que mergulhar naquele assunto. E foi muito rico, culturalmente, emocionalmente, como ser humano, foram experiências extraordinariamente ricas. Lidar com amigos extremamente queridos que faziam que todo mundo falava que era horrível, que não sei o que nananã, sobre drogas, por exemplo. E eu muito tapadinha, nossa, demorei anos para perceber que alguns dos meus amigos consumiam ou utilizavam, enfim. E que isso não impactou no sentido de que eu não ia usar, primeiro por uma formação própria, segundo porque eu era tão alienada que eu nem percebia muitas vezes que eles utilizavam, mas que ao mesmo tempo isso não tirava o mérito de quem eles eram, não tirava o meu carinho por eles, ao contrário de tudo aquilo que a gente ouvia nos livros, de que não se misture com essa gentalha, né? Usando bem uma linguagem de Chaves, mas sempre tinha um discurso popular, educacional, tipo, não se misture com essa gente, mas essa gente é gente como eu. E assim como eles utilizavam XYZ drogas, como meu pai utiliza álcool, eu utilizo o chocolate e o sorvete, que é lícito, mas não deixa de ser droga, porque o açúcar vicia pra caramba, o açúcar e a gordura viciam mais do que cocaína muitas vezes. E então entender que os conceitos que vinham passavam nesse momento da adolescência por um filtro para mim. E esse filtro era quem eu sou e o que eu vejo do mundo, quem eu sou e o que eu vejo do outro. E que a pessoa que eu entendia como uma pessoa humana, com alegrias, com dores, com problemas, esta pessoa podia ter a conduta e o comportamento que ela tivesse, isso não invalidava o ser humano que ela era. No modo geral, não fazia com que eu repelisse a pessoa por conta de seus comportamentos. E isso é interessante, eu estar trazendo essa verbalização, porque muitas vezes eu percebo que a gente ainda absorve discursos externos de que comportamentos, pode ser um comportamento compulsivo, pode ser uma determinada atitude específica que aconteceu pontualmente numa única ocasião, faz com que a gente crie um espaço de repulsa a determinadas pessoas e que muitas vezes isso é ensinado. Só que aí vem um outro movimento de compreender até que ponto eu devo repelir alguém ou eu devo acolher alguém. Até que ponto a pessoa merece um acolhimento, merece
uma segunda chance ou várias outras chances, ou não tem nada a ver com chance porque não tem nada a ver com isso comigo, isso é algo dela com ela. E até que ponto eu tenho que assumir discurso externo ou filtrar esses discursos externos. E junto com isso, na minha adolescência veio algo muito importante, que foi a questão da negritude. Eu não sei até que ponto isso tem a ver exclusivamente com a minha adolescência ou com vidas passadas, eu não sei diferenciar isso nesse momento, mas o fato é que negro para mim era sinônimo de atração e eu tinha muitos familiares e muitas pessoas ao redor que criticavam pessoas, eu estar perto de algumas pessoas pela negritude delas. E eu com aquela cara de, oi? A pessoa pode ser verde, amarela, azul, rosa. Gente, não vai me fazer diferença, muito pelo contrário, eu senti uma negritude em mim muito mais ampla, tanto que quando eu comecei a fazer as lives aqui, era divertido eu conversando com o meu primeiro assistente, que é negro, e eu falando pra ele, gente, me assustava com a minha branqueza, né? Toda essa branquitude brilhando na tela que a gente acaba se vendo aqui, a gente fica como se estivesse falando para um espelho. E eu me assustava porque eu não me identificava com a cor da minha pele. A minha cor de pele de identificação pessoal, individual, era outra. Então, quando alguém falava, ou fala até hoje, de algum negro pra mim, a dor é em mim como se estivesse falando de mim. E aí as pessoas não entendem muitas vezes isso. Porque quando se fala de determinadas questões, sejam opções sexuais, sejam quais forem, e eu faço uma cara de, oi, não tô entendendo, porque dói em mim. E é muito interessante eu trazer essa bagagem nesse momento, porque alguns temas eram muito importantes na minha adolescência. Isso, todo esse contexto de pessoas eram extremamente importantes. A questão da sustentabilidade, a questão de natureza, eram super importantes. E de novo eu faço esse convite para você olhar para sua história. O que teve na sua adolescência que te marcou? Teve uma gestação inesperada? Teve um filho fora de época? Um irmão com muita diferença de idade e que aí você teve que fazer um papel de responsável por esse irmão? O que teve na sua adolescência que marcou a sua adolescência? Seja de maneira boa, gostosa, responsável, seja de maneira mais dolorida, que criou um ranço, que criou uma dor e que você ainda não sabe se desvencilhar dela. Então, nesse momento, olha para sua história, olha por que você está fazendo. Eu lembro que um grande questionamento que eu tinha desde a infância, que eu mencionei para vocês e que isso perdurou ao longo de toda a adolescência, até hoje, por muitas vezes, é o questionamento sobre o que efetivamente é certo e o que efetivamente é errado. Porque eu, como criança, eu adorava ouvir os sermões dos adultos, as conversas dos adultos, onde um trocava com o outro, porque além de falarem o que eles fizeram, o que aconteceu, eles vinham com a bagagem do eu fiz isso porque teve isso. Por causa daquilo, porque eu pensei desse jeito e eu gostava dessas explicações. Essas explicações para mim significavam e ainda significam muito, porque cada um tem uma motivação mais especial, mais importante em algum aspecto. E essa motivação faz com que mude todo o seu contexto relacional, todo o seu contexto individual. Essa motivação faz com que você tome uma determinada atitude ou não. E o que isso é legal? Porque, como Marcos Rossi fala, eu já falei isso no dia de ontem, não, as suas decisões são as suas decisões acima das suas condições que determinam o seu futuro. O que isso quer dizer? Pode ter acontecido o que for, pode você ter morado nos lugares mais inóspitos. Vai ser a sua decisão com relação ao que aconteceu ou a sua situação atual que define o que você vai viver daqui para frente. Se você tem uma mágoa, o que você escolhe fazer com esta mágoa?
vai ser o que vai determinar daqui para frente. Se você vai gerar uma doença autoimune, um câncer ou qualquer outra coisa em si mesmo, ou se você vai distribuir isso em forma de outras curas para outras pessoas. E aí, de novo, eu vou lembrar o caso da minha amiga que fazia voluntariado especificamente com crianças que haviam passado por situação de abusos sexuais. Era um tema que eu não tinha vivenciado em nenhum momento e que eu não tinha esse interesse porque simplesmente não me passava pela cabeça que existiam grupos de pessoas com essa necessidade. E mesmo que existisse, que eu soubesse dessa existência conscientemente, eu não tinha um repertório ali para trabalhar sobre aquele assunto. Em contrapartida, aqui em casa sempre foi um tema comum a questão da alimentação, por exemplo, que eu já mencionei várias vezes. Então, o que eu fui fazer? Voluntariado com pessoas, moradores de área livre, desabrigados, e pessoas, com relação à comida, a entregar comida na rua. Oi, Rafa, maravilhoso! Obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de todos que aqui estão. A escolha do que a gente quer fazer com algo que nos fere, mesmo que seja ali uma dor, mas como eu escolho curar essa dor, como eu escolho curar para o mundo esta dor, vai mudar tudo, porque a gente, de novo, a gente não é plantado num determinado ambiente à toa. A gente não vem com determinadas tendências e com determinada história à toa. A gente está ali porque são os nossos frutos, como aquela árvore super frondosa, que vai alimentar as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente vai de um lugar ao outro, diferente de uma árvore real, que tem raízes e não se movimenta sobre a terra, mas a gente consegue ir a um ambiente ou a outro com os nossos frutos como curadores, como frutos positivos para as pessoas que nos cercam e que se achegam até nós. Então é muito nesse movimento. Qual é o movimento de escolha? O que você escolhe fazer com a sua história, com as suas dores, com seus amores? Quando me toquei, eu era adolescente ainda, que eu pude me tocar de que um segundo, um terceiro namoradinho não isentava o amor, não anulava o amor que eu tinha pelos anteriores, quando eu pude entender que, ao contrário do que muita gente fala, amor não se substitui, amor não se perde. Quando é amor de verdade, esse amor permanece em forma de carinho, transformado, etc. A gente não vai discutir aqui monogamia ou não, mas os amores se transformam e o carinho permanece. Eu não preciso ter parceiros simultâneos necessariamente, mas o amor que eu tive por alguém, se ele foi real, ele permanece. O carinho pela existência daquela pessoa na minha vida, quando é real, ele permanece. É lógico que podem existir feridas muito contundentes às vezes e que a gente vai ter que aprender a lidar com essas feridas, mas de novo, o que eu escolho? Eu escolho levar a amorosidade, o carinho, o respeito por aquela pessoa que compartilhou comigo de alguns momentos, seja ela amigo, seja ela familiar, seja ela um antigo relacionamento amoroso, ou eu escolho anular aquilo que já passou e tentar repelir aquilo que já passou, porque quando a gente fala em questões sistêmicas, quando eu tento me separar de algo, expulsar algo da minha história, sendo que esse algo ou alguém pertenceu à minha história, mais aquilo vem à tona, mais aquilo vem à nossa consciência. Rafa, maravilhoso, bem-vindo! Então, a ideia é realmente a gente ter esse movimento de olhar para a nossa história, de entender que quando a gente passa por um processo, esse processo faz parte da gente. Quanto mais a gente acolhe, compreende, explora num sentido positivo de trazer acolhimento mesmo, mais a gente consegue transformações positivas a partir disso que aconteceu. Isso é muito legal porque, como eu havia dito também, eu estou fazendo aqui movimentos de limpezas muito profundos aqui em casa, de limpezas de materiais escolares, de livros, de histórias, de papéis, de cartas. E nesse movimento todo, eu estou me deparando com pessoas, às vezes, que eu nem me lembrava, com cartas que eu não me lembrava, com papéis que eu não me lembrava. E no meio disso tudo, vem às vezes com carinho, e não é
muitas vezes carinho saudade, tá? Às vezes é um carinho só por aquele momento que passou, não é vontade de repetir esse momento. Mas uma das coisas que eu encontrei foi isso daqui. Os primeiros textos que eu fiz, vocês viram, eu acho que vocês viram aí nas coisas que eu postei nos últimos tempos. Eu tenho alguns livros lançados que eu nem me lembrava, lancei em 2005, 2006, e esses livros são em coautoria. Tem textos meus que eu escrevi em 2003. Aquele movimento de escrita foi bastante interessante porque eu estava num ambiente com uma máquina de escrever na mão, uma pessoa que era meu então namoradinho na época, lendo vários textos, várias coisas para mim, e eu fui escrevendo na máquina de escrever palavras soltas. E essas palavras soltas deram origem a esse micro livrinho que ele fez aqui, que foi... Então eu encontrei meus originais, encontrei o original real, e ele depois transcreveu para essa parte editada, que eram as minhas anotações sobre aquilo que ele lia. E a partir dessas anotações saíram os 3 textos que depois foram para concursos culturais, aprovados e foram publicados. E agora, vocês sabem que tem aí... É muito interessante eu estar vivendo isso de novo, revisitando esses materiais, porque nesse momento tem um livrinho aí saindo no forno, tem coisinhas, tem umas partilhas aí que a gente está abrindo, tem algo novo participando agora, então vai ter provavelmente esse ano, ainda no primeiro semestre, mais um livro sendo publicado em coautoria, ainda não é um livro completo meu, mas que é muito interessante de voltar para a minha história e entender que a minha história sim pode conectar com a sua e pode te fazer acender luzes de compreensão do que isso significa para você, do que a sua história significa para você. E isso é extremamente importante, porque muitas vezes a gente quer esquecer que vivenciou certas coisas. E ao invés de esquecer, o movimento agora e o convite agora é olhar para isso, é olhar para o quanto de cura eu ainda preciso nutrir, depositar naquela questão, e o quanto de acolhimento e de aproveitamento eu posso ter para coisas boas que eu vivenciei. Então, eu queria realmente fazer esse convite para vocês. A ideia não é a gente passar horas e horas falando aqui, mas é que vocês olhem para a sua história, por que aconteceu na sua adolescência, como você se desenvolveu, quais foram os ranços familiares, quais foram seus grandes desafios, suas grandes bandeiras, né? Porque o que marca muito a adolescência é aquele momento, entre aspas, de rebeldia, mas aquela rebeldia do tipo, tá todo mundo me falando para ir por aqui, mas eu não entendo que esse caminho é o certo, eu vou por ali, eu tenho meu motivo de defender esse outro caminho. Então, quando você defende esse outro caminho, isso fala tanto de você, da sua verdade, daquilo que você experienciou até então, daquilo que você acredita, e o quanto você, de repente, largou a sua bandeira em algum lugar no caminho, alguma parte do processo, seja atrapalhado por processos de criação, seja de trabalho, seja como for, mas às vezes você larga a sua bandeira. Cadê a sua bandeira nesse momento? A minha bandeira sempre foi a arte, sempre foi a arte junto com a natureza. E hoje isso tem outra expressão, tem a expressão aí pela aromaterapia, mas tem várias outras expressões pelas terapias naturais, porque tudo se juntava muito com gente, com pessoas, com acreditar em que não há necessidade de competição. E ainda falando do finalzinho da minha adolescência, eu fui trabalhar num espaço onde eles começaram, no determinado momento, a fazer o tal de um ranking, que era ver quantas inscrições chegava no nome de cada pessoa, tarari, tarará, mas o objetivo era de fazer essas pessoas atenderem bem. E eu olhava com aquela cara de atender bem, é o mínimo. Deveria ser obrigatório para todos. E não existe para mim competição. Então eu atendia, ficava às vezes meia hora com o aluno no telefone, desligava e não colocava isso como manda no meu nome. E aí a menina via a minha coordenadora e falava assim, mas você não tem jeito, manda a pessoa mandar no seu nome. Não vou mandar no meu nome. Atender bem é pressuposto, faz parte de quem eu sou. Não vai ter ranking que mude isso.
E conforme não tinha ranking que mudava isso, eu fui fazer um ranking depois, porque eu era o elemento mais neutro ali. Tipo, tanto faz quem ganha, quem não ganha isso. Pra mim o que importa é que a empresa cresça, e eu fazia aquilo não pelo crescimento da empresa, mas porque eu sabia que o que eles depositavam, o serviço naquela época eu trabalhava com pós-graduação, e eles tinham um trabalho que eu achava encantador. Eu fiquei lá 9 anos, né? Não era à toa. Mas eles traziam os melhores professores do Brasil, de USP, de Unifesp, de tudo quanto era canto, para dar aula no Brasil todo. Então eu acreditava tanto naquela proposta de que eram aulas transformadoras e super boas para todo mundo, que eu me entregava pela proposta, pela perspectiva. E de novo, a ideia da perspectiva, a minha relação com a educação, a minha relação com o crescimento, com pessoas que estavam dispostas a depositar em si um voto de fé, de crescer, de aprender, de se desenvolver. Isso para mim era extremamente motivador e eu não precisava de ranking para isso. E para mim isso deveria ser para todo mundo. Então, isso ainda fala sobre mim, sobre a minha adolescência, sobre uma das minhas bandeiras, que já foi em época de trabalho, foi já o final da minha adolescência, mas que fala sobre mim. E eu queria que vocês olhassem para vocês e entendessem o que fala sobre você, qual era a sua bandeira, o que você defendia na sua época de adolescente, qual era a sua revolta, contra o que você era. No meu caso, questão de poluição. Eu tive um trabalho fotográfico que eu fiz, época ainda de câmera analógica. Eu fiz um trabalho fotográfico de registrar lixo na rua, lixo em rio, porque para mim era inadmissível, ainda é. Eu acho extremamente estranho quando alguém fala que os canudos que eu use vá parar lá no mar não sei das quantas. Tipo, eu jogo no lixo. Geralmente eu tendo a colocar dentro de um saco de lixo reciclável. No meu ambiente ainda não passa coleta seletiva de reciclável, mas para mim é estranho. Se eu faço a minha parte, como é que o negócio vai parar lá no mar? E aí é mais estranho ainda ver alguém que não tem essa perspectiva e que joga algo diretamente sobre o mar, que é ainda mais, né, mais nítido, mais impactante, ou diretamente sobre a terra, enfim. E aí você vê latinhas e outros tipos de lixo diretamente nesses lugares. Enfim, o que está falando sobre mim, o que está falando sobre o outro em todo esse ambiente. E o que ainda fala, quando eu vim resgatando esses papéis de 20 anos atrás para agora, muita coisa não fala mais sobre mim, sobre a minha realidade atual, não fala mais sobre algo que eu queira construir e que está tudo bem. Mas outras tantas coisas falam e falam ainda mais, e falam sobre coisas que eu mesma por vezes deixei perder nesse caminho. Então, todo esse movimento é de novo um convite de olha para sua história, olha para aquilo que te impactava. Racismo era algo que me impactava extremamente e ainda impacta até hoje, porque é tão surreal para mim, é tão ilógico que eu não consigo, mesmo olhando para todas aquelas justificativas que eu falo para vocês, que eu gostava de ouvir das pessoas, é tão ilógico isso para mim que não tem algo que justifique. E aí tem outros caminhos que a gente entende a linha de raciocínio da pessoa, pode apresentar outros movimentos, outras formas de se compreender aquele espaço, mas esse em especial era um que me marcava muito, porque não tinha nenhum argumento que me fizesse aceitar. Então é bem legal você olhar para sua história e de novo vem a mesma proposta do que eu tinha feito ontem, de pega um papel, lápis de cor, giz de cera, aquarela, o que você preferir, ilustra a sua adolescência. Se você puder representar num único desenho como é a sua adolescência para você. Se você tivesse um ícone, uma referência, como foi a sua adolescência para você. E aí, se você fosse detalhar um pouco mais, quais seriam as referências iconográficas de imagem que representariam o seu percorrer durante a sua adolescência e o como isso pode construir a sua história e impactar na sua vida adulta, impactar nos seus dias de hoje, o que você largou e você não se lembrava mais que era extremamente importante, de repente você precisa resgatar, o que você
foi deixando porque compreendeu que de repente era uma briga ou que não valia a pena, ou que você hoje tem outra compreensão daquele aspecto. Então, no fim das contas, são vários convites, mas é um convite de olhar para a sua história, de olhar para o quanto a sua história importa. E, de novo, o quanto ela importa para você e o quanto ela importa para aqueles que estão ao seu redor. Lembrando que aquilo que a gente gera como frutos, como ontem eu mencionei, né? Se eu sou macieira, não adianta olhar para o limão vai ser o limão, eu vou ser a maçã. O meu jeito não é um jeito de guerra, não é um jeito de que vai lá bater nos outros, né? Eu conheço muitas pessoas que têm esse impulso mais de luta mesmo, de luta física inclusive, e não é o meu caso, a parte física a minha é bem devagar, mas qual é o seu impulso, como que você trabalha, como que você traz a sua força à tona. Para mim vem muito a força através das artes, vem muito a força através da natureza, das plantas, do reiki, das energias. A minha força vem muito mais desse lugar. Quando eu tenho que brigar, e às vezes a gente tem que brigar, então, por exemplo, eu tô com meu filho, tem que chamar atenção, tem que, né? E aí eu falo com ele várias vezes, numa boa, amor, faz tal coisa, tarari, tarará. E aí ele não obedece, ou não segue, ou não. Aí chega uma hora e eu falo assim, meu, você sabe que isso me cansa, mas eu tenho que brigar. E eu já falo desse jeito. Aí tem hora que ele vira e fala, não, tá bom, mãe, vou fazer. Ou então ele vira, tem que brigar. E aí ele espera eu brigar para ele fazer. E é algo que me desgasta. Não está no meu natural. De novo, volta o meu convite para vocês. O que te nutre, o que te desgasta desde a sua infância, depois passando pela adolescência, quais eram os seus motivos que te davam impulso, vontade de brigar ou que te dão aquela vontade de abraçar, de acolher, de crescer com a parte positiva. O que a sua adolescência te trouxe? E aí, o que isso ainda está impactando no dia de hoje? Como eu falei para vocês em alguns momentos, a gente tinha uma questão de superproteção nessa questão relacional, e uma coisa que impactou para mim foi, desde a infância, eu passei por um momento de secção, né? Aquele momento em que meu pai brigou com o irmão dele e gerou inconscientemente uma sensação de abandono para mim. Então, a minha vida inteira eu gerei um movimento de acreditar que qualquer relacionamento, por melhor que fosse, ele teria um fim. Com isto, a vida inteira eu tive relacionamentos de pessoas que eu gosto até hoje, etc., mas que eu sabia que teria um fim, porque eu já tinha jogado essa crença inconsciente para aquela relação de que vai ter um fim. Segundo, se vai ter um fim e para os meus pais a ideia de namorar era morar, levar, casar, etc., mas se eu sabia que ia ter um fim e eu não ia fazer todo esse circuito, eu não tinha por que apresentar para os meus pais. Então eu vim apresentar o primeiro namorado que eu trouxe em casa, eu já tinha uns 24 anos de idade. Olha como isso impacta, né? Como entender o que é prioridade para eles falava sobre o que era prioridade para mim. A coisa era tão distante que os mundos não se relacionavam. Os meus relacionamentos não tinham vínculo e relação em casa, porque os mundos não se conectavam. Os preconceitos deles não permitiam todas as formas de pensar que eu conhecia mais a fundo, não permitiam, não me fazia querer comprar uma briga que eu não ia levar adiante. E entenda como as coisas se impactam, como as coisas se conectam. Hoje eu falo com tranquilidade sobre alguns assuntos, mas por muito tempo foram assuntos que ficavam e que eu não conseguia nem verbalizar, que eu não conseguia nem ter consciência, porque por muito tempo essa coisa do gerar a expectativa do término, por exemplo, era algo inconsciente, era algo que eu criava sem percepção. E depois, né, de várias repetições, aquilo que eu falei de novo, aquilo que a gente tenta afastar, ou ocultar, ou não enxergar, mais aquilo grita.
E aí vem e se repete, até que você perceba que sim, existe um padrão não só de comportamento, mas que esse comportamento está sendo a expressão do meu pensamento e daquilo que eu acredito, de maneira consciente ou não. No meu caso era completamente inconsciente. Hoje, ganhando consciência sobre esse cenário, eu tenho a opção de escolher, e mesmo que seja ainda um movimento mais de esforço, mas de escolher fazer diferente. Enfim, eu agradeço demais pela presença de vocês. Quero muito que vocês coloquem suas partilhas. O que tocou para vocês? O que conecta com algo que vocês estejam vivenciando? E o quanto vocês conseguem aproveitar essas situações que eu coloco que são minhas, mas de conectar com algo que você passou, de que você viveu e que você percebe que ainda reflete no seu dia de hoje. De novo, eu sei que são coisas mais pessoais, que são coisas às vezes importantes, então quem desejar escrever por aqui e compartilhar publicamente, ok, quem não desejar, quer me chamar no direct para fazer alguma partilha, fiquem à vontade, senão aproveitem esse movimento de crescimento, realizem esse exercício, porque a segunda etapa é uma das etapas mais importantes do nosso movimento, que a gente vai fazer no domingo da roda de cura, que é um movimento... Gente, só lembrando, a roda de cura requer inscrição, a roda de cura é algo mais íntimo, é feito pelo Zoom, então é só entre nós os participantes, não é aberto, exposto na rede. Então quem desejar participar tem que se inscrever, entrar lá no grupo, fazer a inscrição, e é um trabalho muito profundo energeticamente, internamente, tá? Porque tem toda uma bagagem, tem todo um suporte por trás do trabalho que vocês fazem conscientemente, tá bom? Então, tragam esse movimento de desenhar, de escrever, de registrar tudo aquilo que está vindo à tona conforme eu falo, para que vocês acessem os seus momentos, as suas motivações, suas dores, as suas questões internas. E a partir daí, a gente tem elementos concretos para trabalhar. Ok? Muito obrigada pela presença de vocês. Encerramos por aqui. Falei bastante hoje, né? Mas amanhã encontro vocês para a nossa última live dessa série. Amanhã, vindo aí com a parte da vida adulta, trazendo um pouco das partilhas das minhas experiências, mas lembrando que sempre a ideia é que vocês deixem aflorar a experiência de vocês e com isso façam construções mais contundentes, ok? Um beijo enorme, obrigada. Se fez sentido para vocês, partilhem essa live, vai ficar salva, envia para outras pessoas que possa mudar um pouco, trazer algum ânimo, trazer alguma diferença na vida delas, tá bom? Um beijo, até mais!